verdade. Que verdade é essa que eu vou dizer para vocês? Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu tenho realizado. Olha o que Jesus está falando para aqueles que estavam em sua volta. Olhe para quem Jesus estava falando. Jesus estava falando para um homem que cuidava de peixe, que cuidava de rede, que cuidava do barco. Jesus estava falando para pessoas normais, pessoas como eu e você, pessoas da labuta. Jesus estava falando para alguém que cuidava de coisas desse mundo. Eu estou dizendo para vocês a verdade. Verdade essa: se vocês creem em mim, preste atenção que quando Eliseu creu em Elias, ele fez obras maiores que Elias. Agora Jesus está falando para você e para mim: se vocês creem em mim, obras maiores vocês vão fazer. Amado, essa palavra que Jesus está falando não é para depois da ressurreição. Essas palavras que Jesus está falando aqui é para hoje. Foi no tempo deles. Se vocês crêem em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará também ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu não sei como tem estado a sua vida até 2022, mas eu quero que você desperte. Eu quero que você saia do comodismo. Eu quero que você não deixe que passe de você essa promessa. Eu quero que você tenha no seu coração um desejo de revelar que Jesus Cristo está com Deus, através dos sinais, através do poder, através das obras que Ele fez, quando Ele estava dizendo para os discípulos que aqui estava, que no momento em que foi necessário, Ele trouxe à existência aquilo que não existia, no ambiente onde poderia ter tristeza. Ele manifestou o poder dEle, Ele manifestou que existia Deus, quando ninguém mais tinha esperança, quando todo mundo pensou que já cheirava mal, Ele tinha convicção de que Deus era poderoso para ressuscitar. Quando todo mundo pensou que poderia morrer de fome, naquele ambiente, Ele estava pronto para se levantar e mandar as pessoas sentarem, porque Ele ia multiplicar. Quando todo mundo pensaram, é impossível, esse homem é cego de nascença, esse homem é coxo, é impossível que essas coisas aconteçam. Mas Deus, enviando Jesus Cristo, queria mostrar para aqueles que o qual estava vivendo naquele tempo uma vida fraca, uma vida de desobediência, uma vida de religiosidade, sem querer firmar seus passos na palavra de Deus. Jesus Cristo veio cheio do Espírito Santo, mostrando que existia Deus, que mostrando que existia um reino, que mostrando que existia algo maior daquilo que os olhos e o coração dele jamais imaginou, através do seu poder na terra. Amado, Ele vai chamar pessoas simples, e vai mostrar para essas pessoas simples, que se eles tivessem fé, convicção, certeza, e saísse para anunciar o Evangelho de Deus, os sinais seguiriam. Então quando nós olhamos Jesus falar para esses discípulos: olha,
Se vocês acreditarem que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, que eu vim na terra para trazer salvação, que eu vim na terra para trazer um reino, da mesma forma como eu manifestei o poder de Deus, vocês também vão fazer isso aonde vocês forem. A minha pergunta nessa noite é: em quem você está crendo? Em quem eu estou crendo? Em quem nós colocamos a nossa confiança para a salvação? Foi para o Senhor Jesus Cristo? Ele está dizendo para mim e para você: portanto, eu quero de vocês, isso é o mandamento, obras maiores do que eu fiz, porque se vocês não fazerem isso, eles não crerão que eu estou com o Pai. Entenda que 2023 é o ano que Deus quer que nós clame pelaquilo que Ele próprio disse na sua palavra. Eu não quero que vocês sejam pessoas eloquentes para que eu possa usar. Eu peguei Jesus representando um ser humano como um carpinteiro, que Ele foi Deus. Eu peguei um pescador, eu peguei um agricultor, eu peguei alguém que era um diácono, como Filipe, que chegou em Samaria. Pela manhã nós falamos isso. Filipe, um diácono, chega em Samaria e prega sobre Jesus. E no momento que Filipe prega sobre Jesus, a Bíblia nos diz que ele faz milagres miraculosos. Demônios são dissipados pela vida de Filipe, revelando o reino de Deus. Este Filipe, ele acreditou que ele estava apto para fazer obras maiores. Por quê? Porque a vida dele foi entregue nos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele era um diácono, ele poderia dizer: não, só quem pode fazer é Pedro, que é apóstolo. Não, aquilo não foi só para Pedro, foi para todos aqueles que colocaram a confiança em Jesus. Eu vou para Samaria, eu vou para um lugar contrário, onde as pessoas não têm simpatia comigo, mas quando eu chegar lá, eu vou revelar a grandeza de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que ele fez sinais, prodígios, miraculosos. Os demônios eram dissipados a tal ponto que um feiticeiro chamado Simão, ao ver aquilo ali, foi impactado e deixou de seguir seus encantos, a sua feitiçaria. Por quê? Porque ele viu obras maiores, porque ele viu poder maior, porque ele viu grandeza em um homem simples que revelava a Deus. E Deus está dizendo para nós nesses últimos dias: vocês vão deixar passar o tempo de vocês? Vocês vão deixar passar a geração de vocês? Se vocês creram em mim? Filipe manifestou. Paulo era um homem que fazia tenda, era um fariseu que nunca viu acontecer nada na vida dele, até que ele ouviu dizer que Jesus Cristo falou: aquele que crê em mim está sendo salvo, mas na terra vai fazer obras maiores do que as minhas. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo se posicionou, e aonde chegava, ele pregava sobre Jesus, e vendo as pessoas que tinham fé, ele mandava levanta paralítico, levanta manco. Por quê? Porque Jesus fez, e eu posso fazer também, porque Ele me delegou, Ele ordenou, Ele confirmou, Ele me deu certeza. Se eu colocasse a minha confiança nele, se eu cresce nele, as obras que Ele fez, eu também posso fazer, porque isso renderá glória ao nome dEle. 2023, ano do clamor. Clama a mim, e eu vou te responder com poder. Amado, nós precisamos nesse 2023. Eu estava meditando sobre algo pela manhã e compartilhei com o pessoal aqui.
que quando Adão pecou, a Bíblia nos diz que a maldição veio sobre nós hoje, que as enfermidades que nós sentimos hoje, os problemas que nós sentimos hoje, seja no corpo, físico, espiritual, tudo aquilo que nos envolvia, foi fruto de um ato de um homem, Adão. Agora Jesus Cristo veio e nos trouxe uma nova vida. Agora, se nós trazíamos no nosso corpo a enfermidade, consequência do pecado de Adão, consequência da desobediência de Adão, então agora nós queremos justiça, nós queremos revelar o poder de Deus na obediência do Senhor Jesus Cristo. Então nós nesse tempo devemos mostrar que nós somos salvos em Jesus Cristo, e mostrar o poder que Ele teve quando Ele esteve aqui, e nós estamos compartilhando desse poder. Quanto deseja isso nessa noite? Amado, nós revelamos o pecado através da enfermidade. Nós devemos revelar a cura através do poder do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos mostrar que existe um Deus que tem poder de curar, de salvar, de ressuscitar, de expulsar esses demônios que têm alojado na cabeça desse jovem, dessas pessoas que têm feito tanta coisa mal, fruto da influência do diabo. Nós devemos nesses últimos dias usar a autoridade que foi nos delegado, e tudo que pedir no meu nome, crendo, recebereis. Amado, 2023, não aceite a sua vida da forma como você está. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo estava falando sobre Jesus no terceiro andar, e um jovem ali, ele cai, e quando aquele jovem cai, ele cai morto. Paulo ouviu dizer que Jesus ressuscitou. Ele quis mostrar para aquelas pessoas que ele não estava pregando balela, ele não estava pregando algo de um Deus morto, mas de um Deus que está assentado e governa todas as coisas, intercede por nós. Paulo imediatamente desceu até aquele jovem e falou: ele não está morto, e pegou aquele jovem e deu vida para aquele jovem. Amados, se nós não buscarmos isso nesses últimos dias, certamente as pessoas vão nos olhar como mais uma religião qualquer. Mas Deus, Ele está nos chamando para clamar até que do alto nós venhamos ser revestidos de poder, para que pessoas voltem a temer, voltem a respeitar, volte a retroceder todas as vezes que for falar de um cristão, de um homem ou de uma mulher ao qual leva este nome. Eu convido você nesses últimos dias a clamar, dizer: Deus, eu não aceito viver a vida normal. Quando eu olho para João 14, no versículo 12, Jesus dizendo para mim: eu estou dizendo para vocês uma verdade, vocês são capazes de fazer isso que eu fiz e fazer maiores obras do que essa, mas vocês devem crer em mim e pedir, e vocês pedindo, vai dizer no versículo 13: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. 2023 é ano do clamor. Eu quero viver João 14, 12. Eu quero viver aquilo que o Senhor disse, para que o mundo entenda que o Senhor é o Deus de toda a terra, que o Senhor é o Cristo que veio, que ressuscitou, que curou leproso, que curou paralítico, que curou cego, que curou pessoas que já estavam mortas, que ressuscitou pessoas que já estavam mortas, que multiplicou. Eu quero viver isso, porque isso te glorifica, isso testifica. Eu não quero só cantar ao teu respeito, eu quero manifestar aquilo que tu disseste, que fizeste, que deixou registrado. E eu quero mostrar que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, o mesmo Deus que Pedro entendeu,
quando Dorca estava morta e ressuscitou, o mesmo Deus que Paulo entendeu e ressuscitou Eutico, é o mesmo Deus que nesses últimos dias Ele quer ver em nós essa convicção. E por isso nesse 2023, amado, ou nós manifestamos o reino de Deus, ou para muitos, nosso Deus é só mais um que eles acreditam ser ídolo, criado pela mente e pela mão do homem. Eu te pergunto, o que você vai fazer em 2023? Pedir por casa? Pedir por carro? Peça a Deus para usar todo o teu corpo, toda a tua vida, como aqueles homens fizeram, porque aonde levava o lenço deles, pessoas eram curadas da mesma forma como aquela mulher que tocou em Jesus. Eles entenderam que eu vou viver do mesmo ou mais do que o meu Cristo. O meu corpo será também um instrumento para curar, porque Jesus fez isso, não para ser glorificado, mas para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra, e que existe um caminho, e que existe um nome, que todo joelho deve se dobrar, e toda língua deve se confessar, que é o Senhor Jesus Cristo.